Bom dia! Nós estamos aqui hoje, dia 23 de fevereiro de 2024, sexta-feira. Lindo, né? Estamos aqui em Mombuca, dando sequência nas gravações do projeto documentário Cantando e Contando a História da Música e da nossa querida Mombuca. O período de 60 a 80, ok? Maravilhoso. Estamos aqui na residência, olha que coisa mais linda do mundo aqui. Do casal que eu conheci, eles viram eu crescendo e eu vi eles crescendo também, conhecemos muito bem os nossos familiares. João Geraldo Beltrame, conhecido como João Beltrame, né? E a Maria Francisca Rodrigues Beltrame, a nena do seu Zico. Olha só, maravilhoso, né, Nena? Né, João? Sim. Estamos começando, podemos dar sequência? Sim. Podemos. Então, vamos dar sequência nesse nosso projeto maravilhoso, falando e contando a história da música e da cidade e das famílias. Muito obrigado, Nena. Muito obrigado, João, por nos receber aqui, para esse bate-papo delicioso que eu sei que para o futuro vai ser muito proveitoso. As pessoas, as nossas raízes, né? E nós não temos vida eterna. E esse projeto é exatamente para dar a vida eterna para nós, mesmo nós não estando aqui. Obrigado pela recepção. Eu queria começar aqui, posso te chamar de Nena? Sim. Então vamos enfatizar, Maria Francisca Rodrigues Beltrame, a Nena. Por que a Nena? Eu conheci como Nena, porque faço questão de falar isso. Em 1969, eu trabalhava na coletoria estadual de Mombuca. Aí, meu pai conversou com o seu Zico, que ela vai falar quem é já, né? O pai dela. E conversaram lá, sei lá, o assunto, mas eu fui trabalhar no cartório. Então a minha vida profissional começou no cartório. Eu aprendi a bater a máquina, que o seu Zico me ensinou, né? A dona Carmen tinha uma paciência comigo, eu ficava lá, fui aprendendo as coisas. Foi muito legal. Então, assim, o nosso passado, né, Nena? E a Nena, filha também, jovem como eu, e tem toda essa história. Então, vamos passar para a Nena começar a contar da família dela. Nena, fala um pouco do teu pai e da tua mãe, por favor. Nós íamos morar aqui em Mombuca, eu já tinha 3 anos. A gente era de Capivari, né? Que ano foi? Você lembra mais ou menos? Não, Era 3 anos, 49. Porque eu tenho 77 anos. Nena, você está com 77 anos? 77 anos. Joia, parabéns. E foi em 49 mesmo que a gente veio para Mombuca. Ótimo. Porque meu pai assumiu o cartório aqui em Mombuca. Só que nessa época, minha mãe não trabalhava ainda no cartório. Era só meu pai. Depois de bastante anos, já gente maiores, aí minha mãe assumiu também como oficial maior do cartório. Muito bom. O seu pai, seu Zico, Isso. que se chamava João Rodrigues Sobrinha. Isso. Tua mãe é dona Carmen Rodrigues. Carmen Rodrigues. Estou bem ainda, né? Nossa, bem. Mas vamos continuar. Continue. Então, depois a minha mãe ficou muitos anos. Depois o meu pai foi transferido para... Sem problema, a gente bate papo, a gente vai... Ele foi transferido de cartório para outra cidade? Para outra cidade, Não tem problema. E ficou minha mãe. Então. A minha mãe ficou até aposentar. E daí, antes da minha mãe aposentar, entrou meu irmão, o Zé Luiz. O Zé Luiz. Isso. Aliás, o Zé Luiz me ensinou muita coisa também na parte de escrituração de empresas. Isso ele fazia. Na pedreira,
Do seu Álvaro Bianchini e depois do Vitório Castellanos. Eram os dois, eles eram sócios. Sócios, legal. Isso, Todo dia ele passava no escritório, ia para Rafar ou Capivari e voltava para Rio das Pedras. Isso. Seu Vitório. Isso. Sim. Vamos lá, tá? Olha o papo fluindo, olha o papo fluindo. E então, daí o Zé Luiz assumiu isso e além do cartório, ele fazia a escrituração das casas comerciais aqui. Me lembro. E então ele ficou aqui por bastante tempo, né? E depois ele se transferiu para Montemor. Ah, tá. Aonde está até hoje. Do seu irmão Zé Luiz. Isso. Com a Dineia, né? Isso. Tá até hoje lá. Tá até Vamos voltar então agora numa coisa interessante. A dona Carmen, eu não posso esquecer, aliás, assim, se você pegar bem a Nena é a dona Carmen. É a dona Carmen. Não fique com ciúme não, João. Depois eu vou falar com você, tá? A Nena é a dona Carmen. Mas tinha uma coisa na dona Carmen, além de ser uma pessoa maravilhosa, eu não sei o que acontece. As pessoas de antigamente diziam que não tinha muito estudo não sei o quê, mas assim, eles eram agradáveis, falavam corretamente, mas a mãe da Nena tinha uma letra, não, Nena? Linda, muito linda. Muito, era estrutural, era, não sei, que jeito que era a letra dela assim? Era coisa, parece desenhada, né? Desenho, né? Isso. Ela que escrevia nos livros de escritura, e era bastante, sabe, gente? Então, quero dizer, o L dela não era um L, era um L, né? Era tudo aquela coisa assim, tudo igual. Vocês pegavam no início do livro, no final, era a mesma coisa, né? E com tinta, com caneta de pena, né? De pena. Tinteiro a par. E não usava borracha. Não. Muito bom. A dona Carmen. Tem uma história aí que juntou o pai dela, o seu Zico, que foi sobre a inauguração de Brasília. Nena, João, você pode interferir, eu sei que você conhece um pouco dessa história aí e vai ser contada no nosso documentário. Vamos lá. Então, eles eram muito amigos. Sim. O meu pai e o seu Nadir eram muito amigos, gostavam muito de conversar, não sei lá se na mocidade, porque ele sempre falava que era o seu Nadir, o Gênio Oliveira e ele, que eles eram muito ligados de amizades. Tem né? esse conhecimento. Isso. E eles resolveram que iam ver a inauguração de Brasília. E todo mundo ficou assustado. Como assim, né? Mas fizeram tudo. O seu Nadir preparou a caminhonete. Em cima da caminhonete tinha desde colchão, bebida, as roupas deles e gasolina para poder ir. E saíram daqui com destino a Brasília. A gente achava até que eles não iam chegar e muito menos ficar lá. E tem foto da partida deles. Tem foto, tiraram foto para si. Pois é, agora eu vou fazer um adendozinho aí. O Nadir Calvo, que é meu avô, né? Olha que coisa mais linda. E ele, né, João, ele transformou um carro numa caminhonete. Foi. Né? E foi com essa caminhonete. Isso. Aí depois, passando o seu tempo, meu pai contava algumas histórias, que os carros bonitos que iam para Brasília na época quebravam e eles iam embora. Né? Só que o meu avô era mecânico. Mas não faltava dentro da caminhonete a bebida. Os dois gostavam de beber. Gostavam. Porque tinha que encher o tanque, tanto da caminhonete como deles. Essa é a história, coisa mais... Então eles foram. Você lembra o ano dessa caminhonete? Eu não me lembro o ano da caminhonete. Não me lembro. Ela era assim dos anos 30 e pouco, assim. Eu não lembro bem o ano, porque depois ficou com o meu irmão essa caminhonete. É mesmo? Olha, você sabe que nós da família procuramos muito. Era acho que 32 essa caminhonetinha. Era um carro, né? Aí ele cortou, fez uma caminhonetinha pequena. Fez Antigamente não existia, hoje existe muito a estrada, esses carros que são utilitários, né? Na verdade, essa caminhonete que ele fez é uma utilitária, porque o meu avô usava para ir consertar, ir nos sítios para arrumar as coisas,
E era mais ou menos como se fosse uma estradinha hoje, né? Sim. Era mais ou menos isso. Você vê Isso. como, viu? Os nossos velhos, eles eram inteligentes e eles montavam o que eles precisavam, né? Não era de comprar, né? Eles faziam as coisas, né? Eles usavam a mentalidade que eles tinham. Usavam. Eles faziam desenvolver cada vez mais. Por isso eles conseguiam fazer tudo o que eles queriam. E para Brasília, naquela época, com um carro desse, e o meu pai contando que eles chegaram, muitos carros novos da época não chegaram. Não chegavam, Né? Porque a estrada não era boa. Não. Então antes que parava, meu avô parava, ia lá com a chave lá para arrumava e continuava a viagem. Coisa linda essa história. Linda. Nós temos uma foto da partida deles e que nós vamos colocar no nosso projeto. Tá bom? É isso daí. Isso de novo. Não tá agora. Pode. 3, 2, 1. Bem, nós vamos dar continuidade no nosso bate-papo. Eu quero fazer, ou melhor, eu vou focar mais com o João. Agora, né, João? João, você tem a sua família de mais tradicional, que é Beltrame, né? Então, conte um pouco, fale do teu pai. Teu pai foi vice-prefeito, também prefeito da cidade, né, na consequência. Fala um pouquinho da origem da tua família, por favor. Conta pra nós. A minha família já é um pouco diferente da família dela. Já é uma família de italianos. Italiano. Meu pai Não é caboclo, né? Não, caboclo. Depois aceitou, quem cuidou dele mesmo foi a caboclo. Olha lá. Isso é importante. Caboclo e italiano. E meu pai, ele era muito destemido, trabalhava, queria comprar bastante sítio, caminhão e trator. Roupa não precisava. Caminhão e trator. Então, eu me lembro bem um pouco da fase do teu pai, quando vocês tinham o pomar de pera. Tinha. Depois do cemitério, né? Tô certo. A gente chegou a ser grande produtor de pera, de maçã e de uva. Nossa E Senhora. de uva. E todos os irmãos morando lá e trabalhando Tudo junto. Era assim que funcionava antigamente, né? E meu pai não tinha muita economia como o pai dela já. Meu pai tinha 8 filhos. 8 filhos. 8. Então dava para. Era uma firma Você grande. consegue se lembrar dos 8 que eles vão estar assistindo? Vamos falar pelo menos o nome de cada um. Vamos lá. Tinha o Francisco, mais velho. O Luiz, segundo. A Marta, terceiro. A Antônia, quarto. O João, quinto. Quem que era o João mesmo? Depois do João vinha o Paulo. O Paulo. Seu Não, parente. Que virou meu tio. Depois vinha o César. César não conheci, já é mais novo. O César tem um apelido interessante que é Bato. Ah, o Bato, eu lembro do Bato. Porque quando a Olha gente só. tinha as uvas, tinha que pregar as caixas. Mas quando se ia pregar, ele já estava com martelo. Deixa que eu bato. Deixa que eu bato. E ficou com esse apelido até hoje, Bato. Sensacional esses bate-papo e esse projeto. Eu também não sabia disso, eu sabia que era o Bato. Então, quer dizer, deixa que eu bato. E olha, e daí a última é a Lúcia, outra, tinha 5 homens e 3 mulheres. E era uma família grande, sem falar que a minha mãe, eu não sei como ela aguentava aquele italiano, Antônio Beltrame, porque além de 8 filhos, ela teve 5 abortos. É mesmo? Morava no sítio, não tinha água, era poço, não tinha energia, não tinha geladeira, não tinha nada. Antigamente essas mulheres, os nossos avós, os nossos mães, sim, elas sim eram guerreiras, né? Porque os homens também não estavam nem aí de ajudar a cuidar em casa, nada. Nada. Saía para trabalhar, fazia filho e elas As cuidavam, mulheres tinham que fazer tudo. Tinha que fazer tudo. Hoje também as mulheres são guerreiras, porque hoje a mulher teve que sair para trabalhar, né? Também para ajudar a marido. Aí no e tal. ano de 64, Mombuca foi emancipado. Foi em 64. Né? 64, foi o ano da Revolução. E quem foi o primeiro prefeito? O primeiro, quem fundou, quem emancipou Mombuca foi Eugênio de Oliveira. Eugênio de Oliveira.
Mas o primeiro prefeito foi Álvaro João Bianchim. Que por sinal era de Rio das Pedras, Era né? de Rio das Pedras. Mas ele foi o primeiro prefeito. E o vice, E o meu pai, Antônio Beltrame, era o vice que dele. era Antônio Beltrame Sobrinho. Sobrinho. Ah, Por Hoje quê? tem a prefeitura, tem o nome dele, né? tem a prefeitura. Muito E bom. na época, quando fundou a cidade, ninguém tinha nem noção do que seria tocar uma prefeitura. E é por isso que convidou Álvaro Bianchim, que ele já tinha sido prefeito em Rio das Pedras. Aí ele veio para cá e deu essa colaboração muito importante. Deu o início da Mumbuca, né? A Mumbuca organizada a partir daí, né? Aí no finzinho ele quis sair para poder se candidatar em Rio das Pedras de novo. E que se ganhou elegeu. lá, né? Ganhou. Se elegeu, se elegeu. Aí meu pai ficou um ano aí, por isso até que tem o nome do meu pai lá no caso disso. No Paço Porque, Municipal. Né? o meu pai era muito ativo, ele estava sempre aqui na cidade, muito ligado com a igreja, com festa de São Pedro. Você sabe, é engraçado, né? Que assim, esses nossos pais, eles vinham para a cidade sempre muito bem vestidos, né? Eles se arrumavam para vir para a cidade. Sim. Eu me lembro porque eu fui um dos que inaugurou o Banco Bradesco, que foi em 74. E assim, nossa, esse pessoal do sítio, eles vinham para o banco assim, parece que eles paravam de trabalhar e iam tomar um banho, se vestiam bem para ir ao banco. Eles colocavam a roupa de domingo. De domingo. Para na missa e para vir na cidade. Né? É verdade. Eles punham camisa limpa, Eu lembro tudo disso. de calça comprida, sapato, tudo bonitinho, Eu me lembro para disso. vir na cidade, né? No sítio era aquela coisa. Não, tinha que trabalhar. E engraçado também, né? Que tinha umas coisas assim, as personalidades dele, e como eles eram unidos, né? Eu me lembro muito bem assim, do seu Zico, do teu pai, o Mário Purgato, seu Abrão, que foi um dos prefeitos também. Eles eram tudo uma linha só de pessoas. E tinha mais, tem o Agostinho de Oliveira, e tinha, né, o velho Antônio Beppe, Saques, Antônio Saques, o Beppe, né, o Beppe Ramos. Isso. Veja bem, Pepe Ramos. Ramos, ó, boa citação, hein, boa citação. Tito Esturado. Então a gente vai. E você sabe por que eu me lembro tanto, Helena? Porque assim, eu fui trabalhar no Banco Bradesco, que inaugurou dia 4 de novembro de 1974. Por que eu consegui esse emprego lá? Ninguém mais sabia bater a máquina em datilografia em Mumbuca. Eu sabia porque eu trabalhei no cartório. Né? Então eu fui admitido lá. E banco era essencial, se eu não soubesse datilografia... Tinha que ser. Eu tinha que escrever no envelopinho o endereço onde entregar. Mas eu nem precisava, porque eu usava uma bicicleta, meu pai tinha comprado para o meu irmão, mas eu usava para trabalhar. Então eu andava, eu que entregava as correspondências, então eu sabia de cor. Se eu paro assim para ver a Rua Amadeu Amaral, eu lembro de todo mundo que trabalhava. Dois irmãos, um morava do lado da coletoria e outro na esquina. Sim. Só o Luiz que morava lá embaixo. E aqui o Francisco. Francisco. Então, assim, nossa, eu tenho essas imagens na cabeça por causa disso. E olha que coisa interessante essas histórias. Ponto. João, dando uma sequência, vamos falar um pouco das inaugurações, né? Porque Mumbuca, a partir daí, começou o crescimento, né? Aquelas coisas boas, né? Mas eu queria primeiro perguntar para você assim, nessa época, a dona Irene, que vai ser uma das convidadas do bate-papo, ela já começou a trabalhar também junto com o seu Álvaro. Sim. Isso é real, então? Quer dizer que a Irene está até hoje lá. Até hoje, desde a inauguração até Foi hoje. o Álvaro que trouxe ela também. Foi, não ela é cunhada dele. Era cunhada, então... E conhecia, né? Ela conhecia um pouco do trabalho, né, que ela teria que fazer. E muito legal, viu, dona Irene? Porque, por sinal, ela trabalha até hoje na prefeitura. Vamos fazer um bate-papo com ela na prefeitura amanhã. Até hoje.
Hoje, nós vamos, 3, 2, 1, nós vamos fazer um bate-papo com ela hoje, ainda hoje, lá na prefeitura, que é uma das pessoas que vai poder contar esse trâmite judicial, aí, essas coisas todas, né? Os prefeitos. Aliás, ela veio para cá, como você disse, quem a trouxe foi o próprio Álvaro, pelo conhecimento dela. E está até hoje sempre orientando todos aí. Muito bom. Mas tem algumas coisas interessantes, que é assim, fala um pouco assim, da inauguração da ponte. Tem uma coisa muito engraçada. E você é um cara irreverente e gosta de falar a parte engraçada, né, João? Sim. Então, pega a parte engraçada para nós. Interessante. A gente, para ir para Rio das Pedras, tinha um rio, tem um rio aí, né? O Tem rio ainda? é córrego, né? O Corguinho. É um córregozinho. Mas passava por cima de madeira, não tinha. Qualquer chuvinha era mais levava baixo do que era hoje. Passava por cima ali. Aí conseguiram uma ponte. O governador deu uma ponte para Mombuca e fez a ponte. Fez a ponte. É que está até hoje, né? Até hoje. E quem que veio inaugurar a ponte? Na época, o Cláudio Natel era o governador do estado de São Paulo. E ele veio todas as autoridades aqui da região, Capivari, das Pedras, os prefeitos, vereadores. Temos foto também, tá? Temos sim. E foi interessante que o Cláudio Natel é uma pessoa muito simples, que fez um discursinho pequeno, e de repente, cadê o Cláudio Natel? Foi lá, debruçou na ponte assim, mas não tem água. Não tinha água mesmo, foi porque ele ia sair no novembro, antigamente a eleição, ele ia sair, era mês de setembro, outubro, não chove, né? Não tinha um pingo d'água embaixo da ponte. Daí ele falou, pessoal, olha, eu dei a ponte para vocês, agora o próximo governador vai dar o rio. Isso foi, ele pagou para... E tem foto, tem tudo dele lá. Tem foto, e já pensou se falasse, hoje se fala um negócio desse, perigoso, só chamar Aí eu fiquei imaginando, né? Fiquei imaginando. Acho que lá no hotel eu falei, quando a gente assina para fazer uma ponte, tem que ter um rio embaixo. Devia ter, devia ir pensa ter rio. Que passa, frente por baixo, alguma coisa, né? Mas assim, o prefeito, né? Acho que nessa época já era o Sacks, não era? Era o Sacks, Antônio Sacks. Tinha as razões, porque também nós lembramos das enchentes que dava na época. Sim. Aquilo lá não dava para ir para Rio das Pedras. Né? Até hoje dá enchente. Tem pouca água, mas ainda... sim, quando chove bastante, vem água pela... Você lembra lá embaixo que tinha o Toquinha? Ficava ilhado lá o Toquinha. Ficava assim. Né? Eu, uma vez, Nadir, ela era a minha lavadeira de roupa, a mulher do Toquinha. E a gente gostava muito dela. Um dia inundou a casa dela, passou por dentro da casa. Ela foi tirada no colo de dentro da casa. Perdeu colchão, roupa, tudo. E eu lembro que eu e a Dimeia depois fomos lá para lavar o colchão, as coisas, porque ela era a lavadeira nossa, para lavar o colchão, lavar as coisas que dava para depois recolher na casa. Nossa, não. Enchia muito naquela época. Agora, quem comprou lá fez uma casa um pouco mais alta, elevada. Uma base, chove, mas não atinge o... João, você também se lembra bem da inauguração do Bradesco? Sim. Que acabou de desinaugurar, né? Eu praticamente tive que estar lá porque eu tive a sorte de alugar o prédio para o banco, né? O prédio era seu? Era então? meu. Isso eu não sabia. E você vê que a minha conta, agora fechou o Bradesco, mas era um dos números primeiro, assim, bem no comecinho. 10, 12... Agência era agência 165. Coisa assim. Agência 165, Aí, inauguração, tudo, teve lá um salgadinho, um coquetelzinho, mas coisa não dá para, João, não dá para eu não lembrar, porque é o seguinte, como eu já disse antes, nós inauguramos lá, eu fui um dos funcionários
O primeiro. Ah. Então nós inauguramos lá em 4 pessoas. Eu, que cuidava da parte da limpeza, de entregar carta, que seria escriturário. Era o contínuo Que depois virava escriturário, mas era contínuo. Como só eu sabia bater a máquina, eles acharam um ponto para me admitir que não podia. Aí escreveram lá contínuo menor. Autorização de contínuo menor. Essa foi a minha primeira profissão, contínuo menor. Olha que coisa incrível. Então, assim, era eu como contínuo, o Carlos Rogero, que era o Carlito, que veio de Rio das Pedras, que foi o Caixa, que cuidava dessa parte. Sim. Depois teve o José Carlos Mortati Beleza, o Beleza, que era o contador, você lembra disso? E o gerente era o José Silva Salim. Então, por sinal, ele já faleceu. Faleceu faz pouco tempo, né? Então, assim, esses 4, nós ficamos lá de 74, eu fiquei até 76, depois eu já peguei uma transferência para Santa Bárbara do Oeste. Eu fiquei sabendo que o pai dela mudou para Santa Bárbara, e aqui a gente já tinha nossas coisinhas. Fiquei sabendo, fui pedir transferência para Santa Bárbara, fui embora. Né? Não é homem que ia buscar as mulheres, não é homem que conquista, elas iam embora, né? E eu pegava as mulheres, né? E está aqui até hoje, graças a Deus. Não, e outra coisa que foi importante nessa inauguração, vamos falar da inauguração. Era uma agência pioneira. A agência pioneira, na época, falava-se que nunca poderia fechar a agência. Verdade. Agência pioneira. Só que o Laudo Natel faleceu agora há pouco tempo e já fecharam o muro. Então, mas aí... Eu não sei se tem alguma relação. Eu tenho uma explicação porque lógica. Porque o Laudo Natel participou da inauguração. Você lembra disso? Lembro também. E tem uma explicação lógica para isso, que agora é o conhecimento meu, porque assim, eu cheguei a ser gerente do Bradesco para lá. Então eu fui trabalhando no Bradesco em Santa Bárbara do Oeste, depois eu fui para Americana e Valinhos. A minha explicação, isso é muito importante, falar é o seguinte: o dono do Bradesco é o senhor Amador Aguiar. Sim. Então, assim, como dono, como fundador, ele determinou que o que ele fez não queria que desmanchasse mais. Ok, morreu o Amador Aguiar. Então, os discípulos dele continuou com essa ideia. Só que os discípulos dele já morreram. Então agora, você veja bem, a última notícia que eu tive no Bradesco, agora, assim, eu li essa semana, não vai ter mais plano de carreira no Bradesco. Quer dizer, antes eu entrei como contínuo, e lá dentro eu fui crescendo, a gente tinha cursos internos, eles mandavam nós para a Cidade de Deus, mandavam nós para aprender. E as promoções. Para ter a promoção. Então só nós, os funcionários, que chegávamos a gerente. Cortaram isso também. Então você tem razão no que você disse. É isso mesmo. É o modernismo. E o Laudo Natel, ele tinha muito interesse nas agências do Bradesco, porque ele era diretor da seguradora Bradesco. Isso mesmo. Ele era acionista grande do Bradesco, mas mais ligado à seguradora Bradesco. E ele vinha nas inaugurações. Tanto que quando eu já era contador do Bradesco de Americana, ele foi visitar lá também. E eu cumprimentei ele, eu perguntei para ele se ele se lembrava, ele disse assim para mim: eu não me lembro de você, mas eu lembro que eu estive lá em Mombuca na inauguração. Então, quer dizer, ele ia na inauguração porque, como governador, também era uma boa divulgação para ele, né? Sim. Uma boa apresentação. João, então, tem mais alguma coisa que você quer falar assim pontual, que você gostaria de falar para o pessoal? Alguma informação, sei lá, meu? Nós falamos que a hora que essa câmera estava desligada, começaram a vir umas coisas na nossa cabeça, umas histórias, né, Nena, né, João? Que não dá para não deixar, não dá para não contar. Então, vamos lembrar assim. Primeiro eu queria fazer uma passagem pela festa de São Pedro. As festas de São Pedro, Nena, tinham, para os leilões, tinha doações do pessoal do sítio. Então, não era muito o nosso caso, mas os sitiantes é que mantinha, né, João? O seu pai era um que ofertava prendas, né? Conta um pouquinho isso aí do cinema. O meu pai, ele sempre gostou muito
de festa São Pedro. Inclusive, ele era uma pessoa que adorava ir em Piracicaba, na loja de fogos, comprar bomba para soltar na festa. Mas naquele tempo era bomba de 300 gramas. Não sei como a igreja não caiu, mas ele adorava. Mas ele colaborava muito, a gente fazia os barracões para poder colocar mesas, fazia os espetos para espetar as carnes, e as procissões, era bonito. O pessoal do sítio tinha muita participação ativa, né? Não só o sítio, porque também agora falando da Nena, a família da Nena é muito religiosa, né, Nena? Você também. E tem uma passagem que eu vou lembrar aqui daqui a pouco, mas assim, o seu Zico, a dona Carmen, a Nena, chegou até a hospedar padre, né? Chegou até a hospedar na casa. Olha que coisa incrível. Fala um pouco disso, Nena, por favor. Minha família, eu, Nadir, só não nasci dentro da igreja porque Deus foi muito bom. Porque a minha mãe, ela tocava violino. Também. Isso, ela tocava violino nos casamentos, na igreja lá de São João, em Capivari. E ela estava grávida e foi tocar um casamento. Daí, quando acabou o casamento, ela falou para a moça que tocava: eu preciso ir embora porque eu estou com uma dor, não sei se meu neném não vai nascer. E ela saiu da igreja e foi embora. Ela chegou na casa dela, já estava nascendo. Nossa, e era você? E era eu. Que coisa linda. Acho que por causa disso que eu fiquei muito de igreja, né? Então, a gente sempre ajudou muito. Na época da gente criança, meu sogro era o presidente das festas. E o meu pai era o tesoureiro. Eles dois que tocavam assim as coisas aqui. E precisava mesmo, naquele tempo, a gente não tinha dinheiro para fazer as coisas. Então, dependia muito da contribuição do povo, com prendas, coisas para que a gente pudesse fazer a festa. Isso. Né? O que, assim, eu me lembro bem desse detalhe que você disse. A família Beltrame marcou muito nas festas, porque eles só não doavam, como eles participavam mesmo na administração e tal. E agora você confirmou que o seu sogro, o pai dele, fazia parte da diretoria. Da diretoria, né? E o seu Zico também. Era o seu Antônio, o meu pai e o Mário Purgato. Eram os três que eram responsáveis. Era os pais dele. O seu Antônio, o meu pai e o Mário Purgato, que eram os que tomavam que sustentava conta, que sustentava ali. O que eu achava não estranho, mas depois que o tempo passou, é que eu fui ver que aquilo que eu via, que eu ficava meio espantado, eu fui ver que eu fiquei mais espantado ainda. Porque assim, gente, eu acho, me ajuda, eu acho que um do leiloeiro era o seu Bortolo. Sim, isso. E o Michel Padovese. Veio os dois na minha cabeça agora. O Bortolo. O Adriano também não fez parte? Fazia parte, sim, mas não era para trabalhar. Ele era colaborador para ajudar. Às vezes, se precisasse. Então, é o seu Bortolo Caprone. Olha que coisa linda. Mas sabe o que eu me dava? Hoje não tem mais isso. Eles botavam leilão porco, botavam leilão gado, né? É uma coisa assim... Galinha. É uma coisa... Você não vê mais hoje. Você vê assim, uma sacolinha, não sei do que, né? Tem leilões. Lá na Festa do Figo, tem ainda. Mas nada coisa tão estrondosa que era sensacional, né? E você sabe, mais uma curiosidade, quando a gente está contando a história, eu preciso me envolver nela, né? Tinha uma boa época, logo depois do Laertinho Guari, algumas vezes, logo depois dele, eu fazia essa parte lá, quer dizer assim, este é o serviço de alto-falantes das festividades de São Pedro. Tinha os correios elegantes, você lembra? Era tão bonito, tão gostoso, muito bom. Vocês tiveram algum lance assim na Tivemos, a gente fazia os cartõezinhos e vendia daí na festa e escrevia para as pessoas que a gente queria conquistar. Era muito animado essa parte.
E falando nessa parte também, o Laerte Guardi falava lá, né, e tocava aquelas músicas de vinil, né? Mas o Laerte, o Ortolani, que é seu parente, nós vamos falar tudo que, por muitos anos, tudo que era parte elétrica, instalação, ele fazia até hoje, viu? Até hoje. Até hoje, ele já está com quase 80 anos. Sim, também. Ele colaborou muito nessa parte e nunca teve que pagar nada. Mas tem uma coisa interessante que existia na festa. Eu peguei o final disso, mas eu cheguei a ver que nós homens, né, nós comprávamos aquela bolinha com elastiquinho. Como é que chamava aquela bolinha lá? Não me lembro. O nome assim, era uma bolinha, né? Se encaixava no dedo Encaixava e batia no dedo. assim, As mulheres passavam, a gente batia e voltava. Elas olhavam, mas não sabia quem era que estava. Era um pouco malandragem, mas porque era uma forma de conquistar. Era de na chamar verdade, atenção. não tinha coragem de chegar junto. Então, dava uma cutucadinha. Sabe, eu cheguei a ler também alguma Agora, uma coisa que você vai gostar é sobre música. Até São Pedro tinha um coreto no meio da praça. Tinha um coreto. E vinha a banda, aqui tinha uns 2, 3 elementos que tocavam, Eduardo Belanga, um balão, alguns assim. Mas vinha o pessoal de Rio das Pedras. Nós já conversamos com o Balão, viu? Vinha gente de Rio das Pedras e no coreto tocavam aquelas músicas, uma bandinha linda pra caramba, era uma coisa fora do normal. Eu não tinha noção. Eles tocavam até na procissão. Sim, eu não tinha noção porque eu era muito pequeno. Mas algo me dizia que no futuro eu ia viver disso, porque eu ficava encantado com essas coisas. Eu ia na festa, eu não ligava muito pro resto, eu só observava. Mas, por exemplo, o Laertinho falando, eu falando, aí tinha uma parte que era muito interessante, que às vezes a gente falava assim, o cara de calça tal, de blusa vermelha, oferece essa música para a moça. Às vezes ficavam lá embaixo, sabe por quê? Tinha 2 alto-falantes daquelas cornetas, uma embaixo, uma bem em cima onde ficava a cabine, né? E outra lá embaixo, perto do coreto lá. Então as pessoas ficavam meio ligadas para escutar, para ver se ia oferecer para mim, se não ia oferecer. E assim passava. Era muito linda as festas. Era linda, né? Essas coisas. Boa lembrança, né? Existem alguns detalhes na vida de cada um de nós. Então agora chegou a hora de nós provocarmos minha querida Nena. Eu não consigo ver você como Maria Francisca, desculpe, mas era a Nena, né? Sempre foi. Você está com quantos anos hoje, Nena? 77 anos. Tá, eu estou com 65 e eu trabalhei na casa do teu pai, então eu via você entrar, você sair, eu vou provocar umas coisas aqui, tá? Então é o seguinte, você foi professora, né? E fale os lugares que você foi professora, depois a gente vem contando a história detalhada. Tá. Eu iniciei a minha vida de professora substituta aqui no Bispo Dom Mateus. E depois, a primeira classe que eu peguei foi na Fazenda Santa Bárbara. Por sinal, uma fazenda muito linda, cheia de um pessoal muito bom. E eu fiquei lá por 7 anos, dando aula lá. Depois eu saí, ingressei como professora efetiva e fui para Cajamar. Fiquei 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos lá. Aí voltei para cá, como efetiva aqui no Bispo Dom Mateus de novo. Tá. Eu vim para o Sapezeiro, na primeira transferência de Santa Bárbara. E depois eu vim embora para cá, para Mombuca, de novo no Bispo. Nós falamos, conversamos, tudo quanto foi assunto, mas agora eu quero individualizar um pouco na Nena. Até, né, Nena, eu te conheci como Nena. Você me desculpa de falar, não ficar falando professora, Maria Francisca e tal, porque eu te conheci. Eu fui trabalhar na casa do teu pai, como eu já falei. Então eu quero saber, assim, eu quero que o pessoal saiba um pouco mais de você. Você foi professora, né? Sim. Então, conta pra gente sua trajetória como professora, por favor. Eu trabalhei 25 anos
como professora mesmo aí. Depois chegou uma época que eu estava pedindo contagem de tempo, porque professora aposentava com 25 anos. Eu estava, mas naquele tempo demorava para sair as coisas. Eu estava esperando a contagem de tempo e naquela época acabou as escolas do sítio. Fechou todas as escolas do sítio. E vieram todas as professoras para o grupo, para o Bispo Dom Mateus. Só que foram colocando, faltou uma vaga, que era para Terezinha Angarte, que era daqui de Mombuca. E daí nessa época o Zezinho de Oliveira era prefeito, e ele tinha sido diretor nosso muitos anos. Aí ele me chamou e falou, posso tentar comissionar você na escola? Você fica ajudando na diretoria e a sua vaga vai para ela que está precisando. Aí eu falei, para mim tudo bem, para mim não tem problema, né? Aí ele comissionou eu na delegacia de ensino de Capivari, e daí mas eu fiquei servindo aqui na direção da escola por 2 anos. Agora, o teu início mesmo, você, na verdade, iniciou... Foi na Fazenda Santa Bárbara, tinha que ir de charrete. Nós vamos falar disso depois. Isso. Então vamos lá, na Santa Bárbara não, né? Santa Bárbara que era um registro, mas na verdade era Santa Barbinha, né? Não, aqui era Santa Barbinha que falava. Santa Barbinha. Nós vamos Santa falar isso Barbinha. daí. Aí depois da Santa Barbinha você foi para Cajamar. Cajamar. Isso. Ficou um tempo lá. Fiquei 1 ano e meio lá. Mas e o João foi junto? Não, eu viajava diariamente. Como assim? Eu saía daqui de casa às 7h30 da manhã, o João me levava até Rio das Pedras, eu pegava o ônibus e ia até Piracicaba, aí eu pegava o ônibus da Piracicabana e ia até Cajamar. Quanto tempo levava? Nossa, eu saía às 7h30 da manhã de casa e chegava às 7h30 da noite. Vocês olham tudo isso aqui, as famílias, você vê que as coisas não são à toa, né? Troca de muito trabalho. Ela teve o primeiro filho, hoje tem uma folga. De 6 meses, né? Ela ficou 8 dias. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu era substituta, que falava naquele tempo. E eu não tinha direito a nada, né? A nada. Então, se eu desse mais de 7 faltas, eu perdi a classe. Então, no 8º dia, eu voltei a trabalhar. E quem foi o primeiro filho? O Adriano. O Adriano, né? Adriano. Lena, vamos falar de uma característica agora da época que interessa muito ao nosso projeto. Eu me lembro bem, estou sendo repetitivo, mas assim, quando eu trabalhava no cartório, eu não via a Nena sair, mas eu via ela chegar. E não porque eu queria sempre ver ela chegar, porque ela chegava com uma menina, era charrete. E essa menina, eu gostava dela, né? Então, agora, conta para nós essa trajetória de charrete, como é que era, assim, nossa, você saía que horas, como é que funcionava essa Santa Barbinha? Eu saía daqui mais ou menos 6:50 e eu começava a aula às 8 horas. Às 8 horas, mas ia de charrete? De charrete. Era o Isaac que... O Isaac, ele era o cocheiro da usina. Cocheiro. Cocheiro falava. Nossa. Ele era o cocheiro da usina, ele vinha me buscar e depois ele me trazia de volta. E quando a gente voltava a filha do administrador do seu Geraldo Morato, ela voltava comigo de charrete, Márcia. Ela voltava comigo porque ela fazia, porque em Santa Barbinha só tinha até o 3º ano. No 4º ano eles iam fazer aqui no Bispo. Dom Mateus. Isso, então ela vinha comigo e depois eles voltavam buscar ela à tarde. O da Márcia eu não me lembro, mas eu lembro que tinha uma outra menina morena, cabelo preto também, que vinha, essa que eu ficava de olho nela. Foi outro período então. Isso. Que vinha com você também pelo mesmo motivo, para estudar. Elas vinham para estudar aqui no Mombuca. Isso foi um tempo, né? Foi tempo, bastante tempo. Mais um detalhe dessa época aí. 1970, Copa do Mundo. Olha só, aí vamos retornar um pouco na história.
da família dela, religiosa, tudo. E naquela parte que eu falei dos padres, que eles davam moradia para o padre aí. 1970 na Copa do Mundo, Nena, vamos exercitar um pouco. Nós assistíamos à Copa na casa do teu pai. Eu me lembro que eu, bem criança, eu sentava no chão. Atrás de mim sempre sentava o resto das pessoas. Mas Porque só tinha um sofá. um sofá. Mas um lugar era do padre José Botião. Isso. Você lembra do padre José Botião? Lembro. Vamos contar um pouco. O João aqui ele falou assim, e ficou campeão, né, em 70. E o goleiro era o Tafarel, não, era o Félix. Né? Eu fiz confusão. Fez confusão. Mas faz parte, né? Afinal de Sim. contas, ele é tão velho, né? Viu, Nena? Você lembra bem desses detalhes assim? Lembro. O padre José Botião vivia lá? Vivia lá. Ele vinha rezar a missa aqui, se era de domingo, ele almoçava na minha mãe. E daí ia embora. Se fosse à noite, ele vinha e jantava lá, né, pai? E depois ia embora. Ele ia embora para onde? Ele morava... Rio das Pedras. No Rio Ele das era Pedras. vigário em Rio das Pedras. Mas isso E foi... ele atendia aqui também. Você sabe que eu e o Ciro, nós nos casamos em Santa Bárbara do Oeste, na igreja da Vila Aparecida. E era E lá ele- foi com o padre Arthur. Logo depois, ou antes, era o padre Zé Botião que Zé estava Botião, lá. ele Foi ficou para lá muitos isso. anos lá. Ficou. Ah, Ficou mesmo. Como a vida ela é interessante, né? Só conversando assim. Hoje a gente ele juntar. está, Em São não é? Pedro. Ele está aposentado, né, Sim, pai? E tá, mas ele está forte ainda. Nós fomos visitar ele, acho que faz uns 6 meses. 80 anos. Está né? com 80 anos, mas ele ainda tá bonitão, assim, Tá, né? tá firme. Ele era conservado. Era, né? e ele fica em Rio Claro, ele reza a missa, alguma coisa assim, mas ele não tem mais, Ele assim, lembra. responsabilidade. Ele lembrou, eu também, claro que lembro. Eu, ele e mais um colega de Rio das Pedras, que trabalhava comigo, nós fomos para o Paraguai. É. A gente viajou 11 dias para ir e voltar, de Fusca. Mas dormia embaixo de uma loninha do carro mesmo. Parava na praça, dormia embaixo, levantava, comia uma coisa no bar lá, no banheiro público. E Não sentia tanta frescura, Não, né? não. Parece que nem ficava tanto doente, né? Imagina. Hoje em dia. E a fizer gente, isso- chegando no Paraguai, o brasileiro tinha peso lá, né? A gente chegou a sentar até na cadeira do presidente Stroessner. Porque, viu, o brasileiro podia fazer o que quisesse lá. Olha só, né? E daí eu queria trazer uma paraguaia de lá, mas, viu? Aí não deu. A moça falou, mas viu, já tem som em 3, um fusquinha, não dá, né? Então foi aí que a Helena ficou bem, né? Na parada, né? Bom, eu queria desde já agradecer essa recepção. Deixa eu maravilhosa. cortar e a gente fazer, para não Que ficar. legal. Que momentos maravilhosos que nós vivemos aqui e vocês vão viver assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais aí. Eu quero agradecer profundamente o João, a Nena, por ter nos recebido tão bem nessa maravilhosa residência aqui em Mombuca. Eu adoro o que eu faço, porque são momentos inesquecíveis. Então, assim, João, você tem alguma coisa para dizer? Fale para a câmera. Se tiver mais um trechinho de história, pode contar. Então, se despeça. Não, eu só gostaria de falar só que Mombuca é bom. É uma cidade pequena, falta isso, falta. Mas é uma cidade que eu morei a vida inteira aqui. Nunca tive nenhum problema, assim, grave, nada, de que pudesse, né? E tem carro, né? Você vai para Piracicaba, vai para onde quiser. Né? Até hoje aqui, quer dizer, trabalhei em várias cidades aqui da região, nunca quis sair de Mombuca. E Mombuca é bom. É a nossa raiz. Criamos todos os nossos filhos, que graças a Deus, todos inteligentes, formados. Olha meus netos, tudo inteligente. Se eu tivesse de 8 netos, escolher um, eu ia acho que dar um tiro no ouvido.
Olha que beleza. Porque todos têm uma particularidade que, viu, não abriria mão de nada. E é o sentido da família, né? Você vê o que é o reflexo dos antigos perante a família. Falando dos netos, a hora que os netos ouvirem isso aí, eles vão ficar maravilhados, né? Porque são todos gente do bem, a gente sabe disso. O Brasil não está muito fácil, mas as famílias continuam o que nós queremos. Renato, e você, tem alguma coisa a dizer? Fique à vontade. Eu quero agradecer vocês, porque para mim foi um momento muito bacana de recordar coisas tão bacanas e dizer que a gente aqui em Mombuca, como o João falou, é pequenininho, mas a gente vive muito feliz. A gente tem uma cidadinha pacata, tranquila, mas onde a gente se sente num paraíso. Para isso, Mombuca vale a pena. Eu costumo dizer, Renato, que quem faz o lugar, quem faz a alegria somos nós e somos os outros. Verdade. Então, eu digo assim, quando a gente vai numa festa, você já deve ter visto aí, a gente sempre fala assim, se tiver uma cadeira para sentar, estamos tranquilos. Então, a gente que faz o lugar, né? Então, se vocês estão felizes, são felizes, o tamanho da casa ela pode ser assim em outra cidade, né? Em São Paulo, tudo. É aqui, vocês vivem bem aqui, é gostoso. Então, parabéns para vocês, parabéns para o Mombuca, parabéns para nós, muito obrigado, foram momentos maravilhosos. Sim, foi mesmo. Tchau, gente. Valeu. Uhul. Ainda ontem, já com os meus cabelos brancos, fui rever o lugar onde eu nasci. Pois me perdoem estas lágrimas rolando, fiquei chorando de saudades que senti. Senti saudades dos meus tempos de criança, do cachorrinho e do meu velho assalpão, da arapuca que eu armava na palhoça, das brincadeiras com carrinho pelo chão. Tiraca larga, estilingue pendurado, ali eu vivia no pedaço deste chão.